A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito querida e admirada por nós, Raquel Cabral. Raquel é arquiteta de formação, casada com Aquiles, mãe do Bernardo, madrasta da Maria Alice, mãe do Marcelo, e idealizadora da linda campanha Cabe Todo Mundo no Mundo. Estamos muito felizes, Raquel, em tê-la conosco no nosso terceiro podcast, Pode ou Não Pode, hoje conversando sobre maternidade atípica, um tema tão necessário. Quando pensamos nesse tema, imediatamente pensamos em você, pois você é uma mãe que nos ensina e nos inspira muito, pelo seu jeito de ser, pela sua dedicação, pelo seu acreditar no potencial do seu filho. E sempre de uma maneira espontânea, alegre, respeitosa e leve. Também pelo seu conhecimento, todo o conhecimento que você adquiriu e continua adquirindo sobre a inclusão. Achamos muito bacana quando você fala o tanto que você evoluiu, que você é uma capacitista em desconstrução. Falas como essa aproximam mães, pessoas de um modo geral, que também desejam construir conhecimento e se desconstruir enquanto a falas e pensamentos. Seja muito bem-vinda. Coisa linda! Sou eu mesmo? Gente, obrigada. Eu que agradeço. Pra mim é um privilégio enorme estar aqui com vocês hoje. Como você falou aí sobre essa desconstrução, sobre essa evolução, eu vindo pra cá, eu vi uma matéria que fala que para o futuro ser de verdade inclusivo, a gente ainda vai precisar de 500 anos. Aí eu penso, né, que eu acredito no futuro inclusivo, né? Cada um fazendo sua parte. E eu vendo essa matéria, lendo que precisam desses 500 anos, eu não estarei aqui, né? Não estaremos. Aí eu vendo isso, dá aquela vontade assim, você diz assim, poxa, e aí diz assim, não, vamos parar, né? Mas se a gente não fizer, aí é que esses 500 anos não vão chegar, né? Então, eu fico feliz de ser vista dessa forma. Acho que a chegada do Marcelo me evoluiu bastante nesse sentido, mas eu acho que eu também já tinha esse olhar mais cuidadoso para tudo que é considerado diferente. Talvez por essa razão tenha sido, posso dizer, não sei se a palavra é mais fácil, entendeu? Assim, a forma de eu enxergar tudo, né? E acaba que a história de que eu digo que sempre vê o copo não é nem meio cheio, ele é esbarrotando, entendeu? A grama da minha casa sempre é a mais verde, então eu acho que isso tudo ajuda muito, né? Nessa leveza, nessa alegria, né? Eu acho que até a chegada do Marcelo, a gente passa por tanta coisa que eu acho que você vai entendendo tudo que você passou para estar preparada para o ser humano talvez que eu venho me tornando, né, para falar sobre a inclusão. Porque a gente fala muito da inclusão, mas a gente fala da inclusão de uma forma ainda muito segregadora. E inclusão não pode ser segregando, né? Eu não posso querer que caiba o Marcelo, que caiba a síndrome de Down, mas não caiba o TEA. Eu não posso querer isso. Eu não posso querer que caiba a síndrome de Down, que caiba a pessoa com TEA, mas não caiba o homossexual. Eu não posso. Eu acho que tem que ser sobre tudo, né?
Quando a gente fala de inclusão, quando eu visto essa camisa, né, é sobre todo mundo. Todo mundo é todo mundo. Como diz até a musiquinha da gente, até quem discorda de mim, né? E a Raquel, eu acho interessante, para quem está nos ouvindo, situar como é que foi essa construção dessa família tão inspiradora e única, né? De repente, as poucas pessoas que ainda não lhe conhecem, né? Aí situa aí como foi essa formação até a chegada do Marcelo, que a casa toda mudou, tudo mudou, né? Eu vou começar aí pra gente. Eu sou filha mais velha. Vou começar pelos meus pais, porque eu acho que isso também tem tudo. Tua história, né? Tua formação. Tem tudo a ver com a minha formação. Então, assim, meus pais, eu sou a filha mais velha, né? E aprendi com meu pai que nós somos um pai para cada filho. E eu passei minha vida ouvindo meu pai falar isso. Papai dizia, eu não posso ser o mesmo pai para 3 filhos diferentes. Então eu sou um pai para cada filho. E isso eu sempre absorvi. Então casei com Aquiles, né? E o Aquiles engenheiro, o arquiteta, trabalhávamos juntos. Depois cada um foi trabalhar mais dentro da sua área. E uma vontade muito grande de ser mãe. Então eu dizia até que antes de casar tinha um contrato, né? E uma das pautas era exatamente essa, eu quero ser mãe. Então começamos a tentar e eu não engravidava, fiz algumas fertilizações e essas fertilizações todas eu não engravidei, não cheguei nem a engravidar em nenhuma das, foram 3 fertilizações, nem engravidei. Aí depois tive 2 abortos e espontâneos, mas sempre era na hora que eu ia fazer a translucência nucal, que é pra medidazinha da nuca, escutar o coração e tal, que chegava, o coração tá parado. E aí eu ficava dias esperando, né, assim, pra sair naturalmente, precisava fazer curetagem, tudo isso. E aí eu sempre tive uma vontade muito grande de adotar. E isso eu já tinha essa vontade muito antes de conhecer até o próprio Aquiles, de saber que eu ia ter a dificuldade de ser mãe. Isso já era uma vontade muito forte dentro de mim. E eu digo que Deus prepara bem bonitinho e graças a Deus, olha a mãozinha, eu passei por essas dificuldades que fizeram abrir também o coração do Aquiles para aceitar a adoção. E aí chegou o Bernardo, que hoje tem 14 anos, e o Bernardo chegou pra gente bebê, recém-nascido, e eu digo que o Bernardo foi adotado, que ele não é adotado, né, mas é uma conversa que a gente tem sempre muito aberta em casa. Ele é nosso filho, a gente sofre muito quando escuta muito aquelas falas. Você vai falar de uma família, aí você diz assim, não, ela tem 3 filhos e um de criação. Ela tem 4 filhos. E sempre as pessoas fazem questão dessa observação, como se aquela observação, e normalmente aquela observação, ela não é dada para ser uma característica boa, e sim como se fosse um detalhe importante, principalmente quando aquele filho dá um certo trabalho a mais ou não, e quando esse filho é o filho que se destaca no sentido de cuidado com os pais e tudo, e as pessoas fazem, tu acredita que logo o de criação é o que tá lá do lado o tempo todo? É muita sorte, né? É assim que as pessoas falam? Então sempre tem essa observação, como se viesse junto com tivesse assim, um crachá, né? Fizesse parte. E eu sempre tratei com muita naturalidade isso pro Bernardo, e eu falei pro Bernardo desde que ele nasceu. E sempre empoderei muito o Bernardo nesse sentido de ter orgulho, mas isso é uma coisa que aconteceu, mas você é
é nosso filho mais do que todos os outros, porque ele é o que tem mais tempo, né? Ele é o nosso filho há mais tempo, ele foi que me deu esse título maravilhoso de que é ser mãe, né? Então, assim, o Bernardo, e as pessoas falam, como é que pode ser a tua cara, aquela coisa toda? Eu acho o máximo, ele também acha, entendeu? E não é só fisicamente, a personalidade, né? É muito forte, assim, a gente tem uma ligação, uma conexão fora do comum. Logo depois, o Bernardo tinha uns 7 meses, eu engravidei de novo. E perdi mais uma vez. Ah, eu não sabia. Foram 3 abortos. E aí nessa Eram vez gêmeos, né? eram gêmeos, exatamente. E também só soube na curetagem. Que eram gêmeos, a mesma situação, o coração parou, tal. E esse processo, ele é muito doloroso. Esse aborto, né, você passar por tudo aquilo. Passou, o Bernardo tava com quase 2 anos, um ano e 9 meses mais ou menos. O Aquiles viajava demais, trabalhava viajando e cada vez passando mais tempo sem vir em casa. E aí eu confesso que eu comecei a achar super normal o Aquiles não vir pra casa mais. Eu comecei a dizer assim, não tem muito sentido a gente não tem muito sentido a gente estar casado com essa situação onde ele passava muito tempo. Então o Aquiles, ele colocava uma situação onde na própria escola, nos eventos, ele não estava presente porque estava viajando, porque tem uma reunião, porque eu tô sei lá, não vou poder voltar no meio da semana, só vou conseguir vir no final de semana, tarará. E sempre acabou, que eu até falo, que foi muito providencial quando nos divorciamos, né, que foi nessa época, e eu confesso que eu achava que realmente o amor tinha acabado. Só que eu acho que nessa hora é como se tivesse dado assim um estalo, sabe, para o Aquiles. Eu digo que naquele dia nasceu o paizão do Bernardo. Quem diria, né? Porque foi naquele dia que eu acho que ele disse, opa, entendeu? E meu filho, então dali pra frente, podia ele estar onde ele estivesse. Ele estava todo final de semana em casa pra ver o Bernardo. Em casa, cada um na sua casa, né? Nos separamos, nos divorciamos, foi cada um pra um lado, mas sempre nos respeitamos muito. Graças a Deus. Sempre teve uma relação muito legal. Então não foi o Bernardo presenciando brigas, não foi nada disso, muito pelo contrário, que as pessoas perguntam muito, por que vocês se separaram? Porque foi isso mesmo. Foi nascer esse pai. Foi, eu digo que foi, eu acho até que foi pra nascer o casal que é hoje. Entendeu? Porque é como se a gente tivesse casado com novas pessoas. Entendeu? Porque aí veio o Aquiles, pai do Bernardo, de verdade. Aí podia ter o São João, podia ter a festa do Dia dos Pais, podia ter uma acolhida, ele estivesse onde ele estivesse, ele vinha e estava para assistir. Como quem diz, esse lugar é meu e ninguém tira. E aí quando ele tirava férias para viajar com o Bernardo, sabe? E assim, nunca foi aquela coisa que precisou de guarda compartilhada, isso, aquilo, nada. Um ajudava o outro, quem queria ficar naquele momento, precisava ou não, tava sempre essa relação muito legal. E foi muito bacana isso. E eu digo que uma das coisas que mais suporta uma relação é um negócio chamado admiração, né? Verdade. E aí, eu acho que isso nunca acabou. A admiração dele por mim e a admiração minha por ele. Então, todas as questões que precisavam ser resolvidas, ele mudar de empresa, ia trabalhar em outro lugar, tomar algumas decisões, sempre a gente conversava, ele me perguntava, pedia minha opinião. Então, sempre teve aquela relação muito próxima. Depois disso, eu me relacionei com outra pessoa e ele também. E nesse espaço de tempo, ele veio a ser pai da Maria Alice. Nasceu a Maria Alice. E a Maria Alice, quando nasceu,
que isso aí a gente separou-se em 2012, a Maria Alice nasceu se separou em janeiro de 2012, a Maria Alice nasceu em julho de 2013. E aí, quando a Maria Alice nasceu, eu sempre tive um carinho muito grande, porque eu olhava e dizia, é a irmã do Bernardo, precisa ter essa convivência. E aí eu tinha esse cuidado, pegava a Maria Alice, levava pra passear. E a gente passou esse tempo divorciado, foram 4 anos. Não é muito tempo. Muito tempo. Muito tempo, mas sempre uma relação muito legal. E aí eu brinco, as pessoas dizem muito, né? Quer conhecer sua esposa, quer conhecer seu marido, separe. E a gente descobriu como somos excelentes. É raro. Eu olhava ao meu redor e dizia, gente, o meu ex-marido é maravilhoso. Eu disse, não. E aí eu acho que aí foi voltando e aquela coisa foi, eu acho aquela admiração, aquele cuidado de pai, aquela coisa toda. E quando eu vim, a gente já tava voltando, foi até no aniversário. E em 2016. E aí resolvemos comprar um apartamento juntos e tal. E nos mudamos. Pro Bernardo foi muito difícil, porque o Bernardo era só eu e ele. Quando eu ia pro pai dele também era só ele e o pai dele. Então de repente a casa encheu. Foi aquele momento bem desafiador pro Bernardo. Todo mundo fala assim, fui chamada na escola. O que é que tá acontecendo com o Bernardo? Eu digo, voltei com o pai dele. Aí, sério, tá super difícil pra ele isso. Porque a mãe era só dele, exclusivo, entendeu? E aí veio a Maria Alice, às vezes vinha a babá da Maria Alice também lá pra casa, aquela coisa toda, a casa cheia, o Bernardo incomodado, mas aí foi tudo se ajustando. E eu confesso que pra mim ali tava perfeito. Nem eu estava pretendendo casar de novo e nem eu estava pretendendo ter mais filho, passava nem pra minha cabeça. Até porque eu não queria mais passar por aquelas que tinha passado. Coisas todas que eu já tinha passado. Raquel, você não investigou? Confesso que não, a fundo não. E deixei. Nunca, pra mim, a maternidade era sinônimo de uma barriga. Eu queria ter um filho. Entendeu? Eu queria ser mãe. Então, como a minha relação com a Maria Alice também sempre foi muito maravilhosa, eu me sentia ali completa. Né? Eu achava, né? Eu tinha certeza que tava tudo certo, né? Aí vem uma história de que eu tava muito doente. E descobri que estava grávida. Eu tomei um grande susto. E sou super devota de Nossa Senhora de Fátima. E tem uma Nossa Senhora de Fátima enorme na frente do nosso apartamento, no hall. Assim que abre o elevador, você vê ela enorme, assim. E eu me lembro demais, o Aquiles estava viajando. Quando eu desconfiei que estava grávida, depois eu achar que eu estava com todas as doenças do mundo, eu tinha ligado para um restaurante, dizendo que tinham me servido uma comida estragada. Eu tava muito doente, uma coisa assim, eu digo muito, eu não tenho saudade de estar grávida. E aí fui lá na Nossa Senhora, eu me lembro como se fosse hoje, e disse assim, agora que mandou, eu não tava pedindo, nem imaginava, agora dê seus pulos, dê seu jeito e segure. E aí dei a notícia pra Aquiles, né, super feliz. E quando a gente comprou esse apartamento, tinha um quarto ao lado do nosso quarto, que o Aquiles disse, deixa esse quarto desse jeito, vamos mexer nesse quarto não. E eu dizia, eu nem pensar, eu tava num momento assim, curtindo, sabe? E aí veio, né, e eu disse, tudo tem uma razão de ser. E logo no início, eu tinha pavor a fazer ultrassom. Aí eu dizia pro médico, será que eu posso passar a gravidez todinha sem fazer ultrassom? Era meu sonho. Porque todas as vezes era na ultrassom que eu sabia, né? Eu tava lá, grávida, na expectativa, chegava lá e nunca tinha escutado o coração bater. Nunca. Então eu tinha verdadeiro pavor. Cheguei pra fazer ultrassom. Cheguei pra fazer ultrassom, apavorada, e o médico mexendo. E ele sabia desse meu medo, e ele, médico,
dizia: pare com isso, Raquel, você está grávida. Não, você tira isso da sua cabeça. E aí quando começou lá o ultrassom, eu já vi, ele disse assim: a translucência está alterada. Aí eu fiquei olhando assim pra ele, Raquel, a translucência está alterada. Aí eu não processava. Eu ficava pensando, aí eu parei, olhei, tava só eu e Aquiles, né, com ele, eu olhei e disse assim: e o coração? Aí ele tá batendo, eu disse: opa, por favor, deixa eu ouvir. Por favor, deixa eu ouvir. Aí pronto, aí pra mim ele tava vivo. Então eu acho, às vezes, assim, as pessoas falam, né, da questão do luto, né, do filho, né, idealizado, aquela coisa toda, e eu não gosto dessa palavra, porque a gente tá falando de uma vida, né, assim, os psicólogos dizem que a palavra correta é essa, e tudo, mas eu não consigo, porque um dia o Marcelo vai estar adulto, assistindo isso aqui, esse podcast, e ele tá ouvindo que eu vivi um luto com a notícia da chegada dele, que ele vinha, não entra isso na minha cabeça. Com esse teu histórico, que não tem nem como não se emocionar, não era luto, era a vivência da plenitude. Exatamente. Porque assim, você foi literalmente escolhida, né? Assim, é muito linda a tua história. A gente já sabia, mas escutar. Assim, e aí eu olhava para aquela situação toda e eu não conseguia sentir tristeza, sabe? Mas você não... Eu fiquei na hora que o médico falou da translucência, eu não processava muito bem, mas o que é que podia ser, se realmente já era uma certeza. E aí ele veio e disse: não, a gente pode fazer a amniocentese. E é um exame invasivo, né, que vai colher o líquido amniótico para dizer até qual é a síndrome. E quando ele me deu essa possibilidade, que chama-se exame invasivo, que corre o risco, mínimo que seja, de um aborto, eu já descartei na mesma hora. Disse: não quero. Aí veio a possibilidade de fazer um NIPT, que é um exame de sangue que você, na época, eu não sei como é que tá hoje, mas mandava para São Paulo e sai 10 dias depois o resultado e tal. E eu acho que esse tempo de espera também vai ajustando a nossa cabeça. Você nunca ficou nem por um momento assim: poxa, porque comigo, eu acho que eu sempre já fui aquela que é assim: tudo 1 em 1000 é comigo. Então, entendeu? Vai ser comigo, entendeu? Então eu não tinha aquela ideia de que a pessoa ia dizer: não, tem uma alteração aqui, mas não é nada. Eu já sabia que 1 em 1000 era eu, entendeu? Essa é diferenciada. Então eu sempre achei que a maternidade pra mim ela vinha de uma forma diferente, nada convencional, não menos maravilhosa por isso. E aí eu acho que eu sempre tive esse olhar e tudo. Quando veio a notícia, no dia de buscar, o médico ligou dizendo que eu fosse acompanhada, que eles estavam viajando, que eles estavam no avião na hora. E eu não chamei minha mãe, não chamei ninguém. Eu não estava ali no momento para receber uma notícia que alguém sentisse pena de mim. Que na hora, inconscientemente, que é um despreparo ainda, veio: eu sinto muito. E essa palavra, ela é muito negativa para esse momento. Então, assim, os profissionais, né, de saúde que fazem a ultrassom, que dão a notícia, às vezes muitas pessoas só descobrem na hora do parto. Essas pessoas, elas precisam estar preparadas para dizer parabéns, entendeu? Pelo seu filho. A gente precisa tirar esse olhar de que a pessoa deve ter uma deficiência, é uma coisa ruim, é uma condição, mas não é isso que vai definir ninguém. Se é isso que vai dizer se a pessoa vai ser ou não vai ser feliz, se a minha vida vai ser boa ou ruim, entendeu? Então é essa visão, que eu tanto luto para desmistificar, sabe? É isso, é esse olhar de passar uma pessoa numa cadeira de rodas e você dizer: eu tô reclamando aqui da minha vida e olha aqui a vida dele. A vida dele pode ser muito melhor que a sua.
Exato. Não é porque ele tá na cadeira de rodas que a vida dele não é boa. Então é esse olhar que precisa ser transformado, sabe? Que é a história do capacitismo, né? Desse capacitismo de desconstrução. Por quê? Porque eu já tive esse olhar. Entendeu? Eu já tive esse olhar. E aprendi, né? E cada vez, graças a Deus, está se falando mais sobre capacitismo, que até então é uma palavra que, se você sair na rua e sair fazendo entrevista perguntando, você sabe o que é capacitismo? Pouquíssimas pessoas sabem o que é capacitismo ainda, né? Então, assim, é aquela visão de leveza, sabe? Então, o Marcelo, quando a gente vê a notícia que é menino, tem síndrome de Down, então tudo isso foi comemorado. Tudo isso ele sentiu ainda antes de nascer, entendeu? Já conversava com ele, então já conversava com os meninos, com o próprio Renato, com o próprio Maria Alice. Todo o nosso entorno, nossa família acolheu assim maravilhosamente bem. Isso a gente descobriu em novembro, final de novembro, início de dezembro, mas eu só disse para todo mundo no dia da síndrome de Down. Em março do outro ano, Marcelo nasceu em abril, aí eu falei na rede social, aproveitei aquele momento para contar para todo mundo que Marcelo vinha com síndrome de Down. Porque eu não queria que naquele momento viessem, como veio, pessoas falar para mim, vai pensando que é fácil não. Eu não queria isso, sabe? Eu não queria de jeito nenhum. Então, quando eu descobri que o Marcelo tinha síndrome de Down, ainda estava tudo bem na gravidez, e depois eu descobri que eu tinha o meu colo do útero muito curto. Precisei ficar deitada. Com 23 semanas, o Marcelo nasceu com 34 semanas e 5 dias. Então eu fiquei da 23ª semana até o dia do Marcelo nascer em cima de uma cama, usando a paradeira, fazendo todas as refeições deitada, porque também foi mais outra decisão para ser tomada. Podia fazer uma cerclagem, mas por já ter passado da época ideal para isso, a cerclagem corria o risco de estourar a minha bolsa. E o Marcelo nasceu antes do tempo, bem antes do tempo, né? Com 23 semanas é muito prematuro. Então, o médico disse, a conduta mais conservadora ela é mais difícil, mas você vai escolher, que era ficar deitada, mas era repouso absoluto. E assim eu fiquei 90 dias em cima de uma cama. E não pude fazer o eco fetal, porque o médico disse, Raquel, você vai fazer o eco fetal, você vai sair de casa, você vai sentar, você vai ficar em pé, você vai fazer esforço, pra gente descobrir se ele tem uma cardiopatia. 50% das pessoas com síndrome de Down tem uma cardiopatia, nasce com cardiopatia. Mas não, a grande maioria, né, só vai ser feita alguma coisa após o nascimento. É lógico que você já descobriu, você se preparar, né, tudo isso, mas se ele tiver a cardiopatia, eu tô colocando mais em risco ainda, porque ele nascer prematuro, as chances dele suportar era ainda menor. Então, eu disse, vou ficar deitada, não fiz eco fetal, e quando ele nasceu, a gente descobriu que ele tinha a cardiopatia. Quando ele nasceu, logo nasceu super bem, nasceu com 2,5 kg, mas ficou logo cianótico, roxinho, foi levado para UTI, aí foram 16 dias na UTI até estabilizar, com 6 meses operar o coração. Aí, né, eu digo que foi, pra mim, o momento mais difícil. E aí, depois que o Marcelo operou o coração até lá sem fazer terapias, só podia fazer a fono, que eu precisava demais, porque por causa da deglutição, ele engasgava com muita facilidade. Então, eu não conseguia dar de mamar no peito, eu precisava desmamar, botar na mamadeira para ele tomar. E eu não tinha coragem de dar fórmula, eu não tinha coragem de começar a introduzir outros alimentos, porque eu tinha medo que ele tivesse alguma reação, e ele estava se preparando com cirurgia. E como a cardiologista dizia, o nosso coração é do tamanho da nossa mão fechada, né? Então eu olhava para o Marcelo tão pequenininho e imaginava o tamanho do coração dele. Então, se eu podia levar até os 6 meses para ele operar, ele estando bem, então eu precisava
levar, como é que se diz? Da maneira, vivendo uma pandemia antecipada, que foi o que a gente viveu. E aí foi feita a cirurgia, então 45 dias de pós-operatório super difíceis, né? As primeiras 48 horas pós-cirurgia, eu não desejo pra ninguém, as 72 horas, né? Aquela história toda. E eu sou muito daquela que assim, não me explique muito não. Faça, não quero muito detalhe não. Já o Aquiles lê tudo. Então o Aquiles diz assim, vai tirar o coração dele, vai bater na máquina, vai fazer isso. Eu não quero saber não quero saber não. Então assim, entreguei o Marcelo no centro cirúrgico, voltei pro quarto lá no hospital, eu vou tirar leite. Aquiles, como é que você consegue? Eu disse, meu filho, é tudo que eu posso fazer por ele e esse menino vai sair precisando mais ainda desse leite, tá? Era tudo que eu fazia. Pronto, e vamos, e foca, e acabou-se. E assim foi, graças a Deus. Depois disso aí nasceu o novo Marcelo, né? Assim, parece que nasceu todo mundo de novo lá em casa. Que aí foi quando eu disse assim, a gente agora pode viver. Até lá foi aquela, né, foi sacrifício pra todo mundo, porque assim, esses meus 90 dias em cima de uma cama, foi sem ir nem ao quarto do Bernardo. Meus pais se mudaram pra minha casa, o Aquiles com a semana viajando, mexeu com a vida de todo mundo, né? Depois que ele nasceu, UTI, depois vem pra casa, ninguém pode receber visita. Então tudo isso foi um ano super desafiador, mas eu digo que foi pra gente amar mais. Porque o medo de perder é que faz a gente ver assim, né? Falta o ar, aquele pavor, aí é que faz a gente amar mais, e aí pronto. Aí foi só alegria. História rica, né? Só essa história aí, só não. Essa história toda, de fato, quem tá escutando já vai tirar muitos ensinamentos daí, né? E a pergunta é, o que pode e o que não pode na maternidade atípica? Eita, o que é que não pode na maternidade atípica? Não pode limitar, não pode achar que o diagnóstico vai definir a vida do seu filho, não pode olhar primeiro para a deficiência e depois para a pessoa, pode amar, porque o amor é sempre a resposta, eu digo tanto isso, né? Pode acreditar sem medo. Acreditar, é impressionante como a nossa validação é importante. Como o fato dele ver que eu acredito nele faz toda a diferença na vida dele. Entendeu? Ele espera pelo aplauso, ele espera pela aprovação, entendeu? E isso faz com que ele queira ir sempre além. Então, eu acho que não pode isso, não pode limitar, não pode fazer com que a deficiência venha como uma coisa ruim para a sua vida. Não é de forma alguma. É desafiadora. Não é mais fácil, não é igual. Não é. Tanto que às vezes tem pessoas que acham ruim quando eu falo mãe atípica. Eu não gosto disso, a mãe é mãe, pronto. Não. A gente ainda precisa falar. Porque a mãe atípica, ela tem algumas demandas bem diferentes da que não é mãe atípica, né? Então, assim, como mãe do Bernardo, a mãe típica, né? A mãe neurotípica da criança neurotípica, eu levava o Bernardo só para o futebol, a natação, né? O Bernardo anda no tempo esperado, o Bernardo é diferente. A mãe atípica, ela precisa já começar com uma fono, ela já precisa começar com um físio, ela já precisa começar com a TO, dependendo cada um da sua deficiência, né? Porque ainda vai ter quem vai precisar fazer o ABA, quem vai precisar, né? Cada um dentro da sua demanda. É diferente. E a mãe atípica que não tem recurso, aí é que é difícil. Então, até na hora que a gente vai para a rede social defender tudo isso, é muito pensando também, sabe? Desse olhar empático que falta tanto, entendeu? Dessa rede
de apoio ao redor, que muitas vezes as pessoas não sabem como chegar, Sim. né? E assim, eu falo numa situação que eu posso considerar confortável sobre isso, porque, querendo ou não, eu tenho essa estrutura, né, por trás de mim. Óbvio, é claro que isso torna tudo mais fácil. Lógico, com certeza. Mas eu acho que a nossa cabeça, entendeu? Essa maneira da gente enxergar, ela também faz toda a diferença. Ela também, assim, eu digo que não pode desistir, né? Não pode desacreditar, não pode parar de sonhar que o futuro é inclusivo, né? E que a gente vai conseguir que as pessoas tenham uma visão mais acolhedora para todo mundo. Eu acho que é isso. E para você, Raquel, quais são os maiores desafios nessa jornada e como funciona a sua rede de apoio? Meu maior desafio, eu acho que na minha maternidade atípica, com relação ao Marcelo, eu não vejo tanto, eu vejo muito mais o externo. Ainda é muito difícil fazer com que as pessoas enxerguem com os nossos olhos. E isso faz, assim, eu falo muito, inclusive, até ainda voltando um pouquinho na pergunta anterior, eu falo muito para as mães atípicas que a gente precisa falar. A gente precisa... Eu estar numa sala de aula, o Marcelo, no caso, é a única criança com síndrome de Down da sala dele. Então, não posso esperar que as outras 15 mães na sala dele se interessem pela síndrome de Down. Tem parte de mim. Eu não posso esperar por isso. Porque vai ser 1 em 1000 que vai fazer isso. Que vai parar, que vai olhar e vai querer se aprofundar e vai querer explicar para o filho. Então, eu acho que isso é muito desafiador. Inclusive, eu faço isso na escola, eu vou na sala de aula do Marcelo, eu converso com as crianças, eu peço licença, eu explico, eu conto história, porque eu preciso abrir essa porta para o meu filho e para todas as outras pessoas. Que tenham, todas as outras crianças, as outras famílias que tenham alguém com deficiência. A história da meia, né? Que eu achei Isso. O ano retrasado, né? E o ano passado a gente fez novamente. Isso é uma campanha já internacional, né? Que existe há muito tempo, mas que a gente levou com esse olhar de reflexão, entendeu? Eu acho. Aí às vezes assim é desafiador porque a gente tem que conversar com todo mundo. A gente precisa bater na porta das escolas, a gente precisa que as escolas parem um pouquinho para explicar não só sobre a síndrome de Down, mas sobre todas as deficiências, sobre esse olhar inclusivo, né? A gente querer esse futuro inclusivo, a gente depende muito da escola. A gente depende muito dos adultos, dos pais das outras crianças, entendeu? De fazer, porque... E quando eu recebo o indiferente ao Marcelo, eu hoje olho para aquela pessoa vendo e achando que quem está perdendo é ela. Que eu acho que se aproximar dele, conviver com ele, é enriquecedor. Então hoje, lá em casa, eu falo pro Bernardo, eu falo pra Maria Alice, eu falo pro Marcelo, eu falo pros meninos. O que eu quero hoje não é medalha. Hoje, pra mim, eu quero que os meus filhos, eu incluo a Maria Alice como minha enteada, a Maria Alice tem a mãe dela, mas falando dos 3, eu quero que eles sejam seres humanos, de verdade. Eu quero encontrar com alguém no elevador e dizer assim pra mim: Raquel, encontrei o Bernardo lá embaixo, tão educado, Raquel, tão bacana com as crianças.
Eu digo que isso vale muito mais do que um boletim lindo, entendeu? Eu acho que hoje o mundo ele tá tão competitivo, ele tá tão com esse olhar de que o que importa é esse resultado, que tem muita gente adoecida, porque ela tá esquecendo essa outra parte, essa parte da convivência, por isso essa saúde mental tá sendo tão falada hoje, porque ela tá sendo deixada de lado, entendeu? Esses princípios não estão sendo levados. Embora as pessoas que têm filhos com síndrome de Down com 30 anos diga que foi muito mais difícil. Eu acredito. Claro que eu acredito. Mas o que eu acho que a maior diferença para hoje, eu acredito que são as famílias, as mães, principalmente. Porque muitas mães ficam só, né? Isso. Muitos pais vão embora. Então eu acho que não é o nosso caso. Falando da minha rede de apoio, minha rede de apoio é enorme. Eu sou grata demais, abençoadíssima, inclusive com os irmãos maravilhosos que o Marcelo tem, que são demais mesmo, os meninos, tanto o Bernardo como a Maria Alice, implicam tudo como todo irmão faz, como é pra ser, entendeu? Com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com momentos de impaciência, com aquela vontade, como ele diz, às vezes o Marcelo, ele se chama às vezes na terceira pessoa, né? E aí ele tá na cama comigo e às vezes eu tô, não aguento mais, porque a rede social mostra ali 1 minutinho, né, gente? Então tem horas que o Marcelo leva caramba. Às vezes eu penso assim, ele tá sendo feliz, eu digo, a rede social sim, na vida chorando, se eu tiver com o celular na mão, filmando, então perde a noção, né? Naquela hora eu tô resolvendo o conflito, né? Então, nessa hora eu digo, Marcelo, aí ele vê que eu perdi a paciência, aí ele mete um grito, Luana, pega aqui o menino, pega! Imitando a mãe. Pega ele, pega, Luana, como que diz assim, ali eu vou dizer isso, Luana, pega esse Marcelo, pelo amor de Deus. Aí como é que a mãe fica séria numa hora dessa? Não tem como. Eu dou gargalhada, entendeu? Então assim, os princípios básicos, né, eu falo muito isso lá em casa para os meninos, que assim, o que eu quero de verdade é construir que eles cresçam respeitando todo mundo, que eles nunca estejam naquela roda onde existe o bullying, onde, entendeu? E é sobre tudo. Eu fui cancelada na rede social por uma situação dessa, né? Onde eu coloquei uma postagem que era o dia da luta contra a homofobia, né? E nesse dia, o que eu mais ouvi foi que o Instagram tinha perdido o sentido porque o filho dela assistia. E como é que o filho dela estava vendo aquilo? Não era nada, era uma foto com tipo a bandeira LGBT e embaixo essa frase, cabe todo mundo no mundo. Como é que a pessoa entendeu? Que a pessoa que diz isso é só todo mundo, né? Ainda todo colorido desse jeito, né? Aí quando eu comecei a ver, eu disse, é por isso que a gente passa por tudo que a gente passa, porque são adultos que não foram educados como criança. Foram escondidos, foram ensinados de uma forma que não é a que eu quero na minha casa. Então eu falo abertamente sobre tudo. Eu quero que eles tirem as dúvidas em casa. Eu achei super interessante uma fala sua, Raquel, em relação a isso, porque você trouxe que cabe todo mundo no mundo, inclusive os intolerantes, que cabe o filho de toda mãe. Eu achei, assim, essa frase fantástica, assim, sabe? Aline, porque eu acho que é isso. É isso. E a gente nunca sabe se amanhã nós seremos essa mãe. Isso. Né? Então, assim, e eu quero que meus filhos queiram estar perto de mim. E não que eles tenham medo, que eles, né, assim... Então, quando as pessoas às vezes fazem essas críticas na rede social, que a rede social é muito desafiadora. Isso. É muito desafiadora. Então, tá todo mundo ali procurando o seu erro. Isso.
Tá, só esperando. Né? Mas eu até brinco que é 1%. Né? O 99% é amor mesmo, assim, a gente recebe muito carinho. Mas assim, tem lá. Ai, que lindo, ai, que perfeito, amei esse vídeo, tal. E tem lá assim, Ave, por que a mãe fala tão alto? Gente, esse comentário me deixa Deixava, né, cara? Deixa bacana, né? Não acredita? É esse comentário que não sai da minha cabeça, é ele que eu fico. Oh, meu Deus. Meu Deus, eu não acredito que uma pessoa tá falando isso. E aí é esse que eu tenho uma preocupação em responder, sabe? Porque aí, o que acontece? Os outros seguidores vão lá responder por mim. Curtir, tem esse trabalho. Não é isso que eu quero, né? Então, por isso que eu vão na defesa de fazer esse vídeo logo explicando, não vou retirar minha postagem, vai ficar... Tanto que a gente nunca aceitou ser agenciado, justamente porque eu não quero que ninguém me diga o que é pra eu falar e o que não é pra eu falar. É espontâneo, né? É de verdade, entendeu? Assim, ai gente, rede social é um recorte. Minha casa tem confusão, tem tudo que tem em toda casa, entendeu? Tem bagunça, tem dia sem paciência, tem limite, tem tudo isso. Agora é recente, o Instagram é meu e Marcelo, né? E agora é recente, eu saí com a Aquiles pra um restaurante com música ao vivo e tal, eu e ele. E aí fiz um vídeo, uma amiga da Rebeca, minha irmã, tocando e tudo, a gente tava bebendo, curtindo, e eu fiz esse vídeo e uma seguidora veio escrever dizendo: o Instagram está perdendo sentido. Aí eu respondi pra ela qual o sentido que era que ela tava esperando, porque ele não tava dizendo o que ela era. botou dentro de uma caixa. Eu dispus cada vez mais, eu acho que ele tem mais sentido, porque é exatamente sobre isso. Eu quero mostrar que a vida é real, eu quero mostrar que a gente curte momentos de família, eu quero mostrar que a gente curte momentos de casal, eu quero mostrar que curte sozinha, que tem um momento de cada filho. Ah, mas vocês dão muito atenção ao Marcelo e os outros dois não ficam com ciúmes, os outros dois não são blogueiros. Os outros dois não são os donos. Não querem aparecer, né? E não são os donos da rede social. Entendeu? Daquela rede social é a mamãe, Raquel e Marcelo. Então ficam esperando que a mesma quantidade que o Marcelo aparece, esteja o Bernardo, esteja a Maria Alice. Não dá. Não é sobre isso, e nem eles querem. E eles têm o Instagram deles, mas eu não dou esse arroba lá, porque eu também não quero que todo mundo esteja seguindo os meninos. Pra de repente passar pelo que você passa, né? E quem usa o Instagram não é o Marcelo, sou eu. O Marcelo faz um vídeo. E quando quer. E do jeito dele, né? Mas quem edita, quem responde, quem lê, quem faz tudo sou eu, não é ele. Então é sob meu controle, não é uma criança de 6 anos que tem um Instagram. Quem tem Instagram sou eu, né? Quem tá fazendo ali sou eu. Quem acha que deve ir, o que não deve, sou eu. E eu não quero ninguém dizendo isso pra mim, né? Aí a pessoa respondeu pra mim: mas você tem que entender que quando você tá numa situação dessa de exposição, você tem que aceitar as críticas. Eu disse: não, mas eu não tô dizendo que eu não aceito, eu tô apenas respondendo, né? Que eu acato, não, aqui ela é livre pra mostrar o que eu quiser mostrar, da forma que eu quiser. Com certeza, e continue assim, porque o Instagram é pra isso, né? O seu Instagram. Bebe uma aguinha. Depois que bebia muita água, não tive dando um gole. Raquel, como é que tá sendo esse processo de alfabetização do Marcelo, né? Porque essa pergunta. É muito lindo os vídeos, quando você estava ensinando pra ele, acho que ele estava no Infantil 3 não, porque estava na pandemia, você estava ensinando a ele. E estava muito legal, assim, eu adorava assistir, porque era tão interessante ver a alma de professora ali, totalmente, né? E eu com o professor olhando aquilo, eu digo: falha aqui, como é que pode? Eu já te conhecia, né, Raquel? Então, quando eu olhava pra aqui, parecia que eu tava vendo outra Raquel, né? Porque nasceu outra mãe, né? E aí, era lindo de ver você lá, e botando limite, e ele querendo sair.
E lá ele aprendendo as letras rapidamente. Então, isso foi uma coisa tão encantadora que aí eu lhe pergunto como é que está sendo esse processo de alfabetização e o seu papel dentro desse processo, né? Porque tem um papel fundamental aí. Carol, tu acredita que eu fazia a mesma coisa com o Bernardo? Acredito, porque eu me conheci nessa época, né? Exatamente, eu fiz a mesma coisa com o Bernardo, só que eu não tinha tantas essas filmagens, ainda tem e ele não deixa eu postar, né? Mas eu sempre gostei dessa coisa assim, dessa parte de alfabetizar, de ensinar e tudo. E eu via que pro Marcelo, a diferença dele para o Bernardo, no caso, é que ele precisa de uma maior quantidade de repetições e uma maior concentração. Então, coisas básicas, assim, que eu acho que fizeram toda a diferença. Até os 2 anos, 0 tela. Perfeito. 0 tela. Entendeu? Então, assim, nada. Ah, ele sabe quem é porque viu passando ali um personagem disso ou aquilo outro. Ah, ele sabe cantar todas as músicas, escuta as músicas, não assiste. Não assistia, né? Hoje vê, mas isso foi tão bem construído que não é a coisa que ele mais ama. gosta. Tanto que quando ele às vezes vai dormir, ele diz assim, vou assistir 10 minutinhos e tá bom pra ele, e pronto, entendeu? Então, assim, até os 2 anos foi 0 tela e sempre muito essa questão da repetição, eu sempre falando e repetindo e sempre ali naquela coisa muito, aquele cuidado de estar sempre de frente pra ele, coisas na minha cabeça, certo? E aí, tanto que quando eu recebia as críticas, eu sempre ia atrás da fono dele pra saber se eu tava Orientação, errada. né? Raquel, querida, que eu cheguei achando que a fono dele fala assim, ó, Raquel, querida, tá dando certo, não tá? Continue! Aí eu, Tiana, é o meu instinto mesmo, assim, eu vejo que ele tá respondendo desse jeito que tá funcionando e eu vou em frente. Seu método mãe, né? O Como método você traz. mãe, porque às vezes as pessoas falavam assim, você não pode completar a palavra, tipo, falar um pedaço pra ele completar, você tem que... E eu completava, né? E eu fazia pra ele completar. E ele dizia, porque aí depois ele não vai falar, ele vai falar. Aí eu, tá, começou, né? Então começou muito nessa questão dessa conversa, muita música e muito livro. Então, muito livro. Então, ele tem uma memória incrível. Justiça seja feita, mas ele tem essa memória incrível porque eu tenho essa memória. Entendeu? Não é uma coisa que aí é onde entra a história de que cada um é um. E ele tem as características individuais dele que ele puxou. Tem as dele, tem as que ele puxou de mim, tem as que ele puxou do pai dele. Né? Então ele tem uma personalidade muito forte. Ele ama, uma das brincadeiras que ele mais gosta é estudar. Ele ama isso. Ele ama brincar. Tem a hora que ele não quer mais, acabou-se. Então esse processo ele veio. E como eu sabia que pra ele era mais demorado, eu comecei bem antes. Para que ele conseguisse acompanhar. De uma forma que ele se sentisse dentro daquela turminha. Né? De uma forma que ele fosse construindo isso. Então, mas a curiosidade dele ajudou muito. Né? Eu me lembro até uma vez a gente no avião, quando o Marcelo tirou ele tinha 3 anos, ele tirou aqueles panfletos daquele cartaz que, né? Com as instruções, e era um voo da Latam, a propaganda da Latam. Aí ele leu lá tá M. Olha aí. Lá tá M, mamãe. Foi muito legal, porque ele não sabia fazer o TAM, né? O Latam. Aquilo ali pra mim, eu fiquei louca quando ele fez. Eu disse, coisa mais linda é essa, Marcelo? Né? Porque é uma letra que ele conhecia. Bastante, E aí, pronto, e aí cada vez eu investindo mais. O maior desafio pra ele é a escrita, é a parte motora. A parte motora do Marcelo ela é mais desafiadora. Só que aí é onde entra, eu recebo muitas perguntas, né? Ah, como é que você faz com fala? Com quantos anos ele andou? Quando foi que ele começou a falar? E eu sempre faço questão de dizer que cada um é único. Invista nas potencialidades. Entendeu? Então eu não passo. Nos marcos, né? Isso, tem que fazer então assim, isso. eu vejo que pra ele ler é mais legal do que as letras é mais legal que os números. Eu não passo horas nos números. Eu vou no que ele gosta mais.
É claro que ele precisa aprender os números, mas aí eu deixo mais pra professora. Hoje você vai ganhar, mas você vai ganhar da de sumos, um jogo de linguagem, um jogo de matemática. Olha aí, agora, nesse segundo semestre, ele tem uma professora que tá indo 2 vezes na semana em casa, né, pra dar esse suporte pra ele. Muito, e na hora que ela me perguntou o que é que você quer dele, então assim, pra eu encaixar na rotina dele também é muito difícil, porque ele tem físico, porque ele tem TO, porque ele tem fome, porque ele precisa descansar, né, ele precisa ter o tempo de fazer nada, é muito necessário, e a rotina é muito importante. Então, assim, às vezes a mamãe, né, a vovó Lívia, quer chegar lá em casa 7 horas da noite e eu peço pra ela não ir. Porque vai tirar da rotina, que o fato dele dormir bem vai fazer com que ele tenha um dia bom no dia seguinte. Isso tudo é muito importante. A gente pensa que não, mas é fundamental que ele durma naquele horário para que ele acorde disposto para que ele renda bem naquele dia, que ele chegue em casa da escola e ele tire o cochilinho dele depois do almoço para ele fazer a físio bem. Quando ele não faz, consequentemente naquele dia ele não tirou o cochilo, entendeu? Deu uma movimentada diferente naquele dia que não foi legal e aí acontece isso. Então tudo isso eu acho que eu consegui enxergar baseado em que ele não sei, entendeu? Mas fui vendo, ele foi me respondendo e foi dando certo. E aí, sempre sentada de frente pra ele e fui vendo. E ele foi gostando e foi acontecendo. E hoje eu pego muita orientação também das professoras, né? E aí vou trabalhando. Hoje eu acho que eu soltei mais. Nessa fase de que eu acho que vai ficando muita tarefa, muito, né, a demanda maior vindo da escola, aquela coisa toda, porque eu quero que ele goste e que não seja aquela coisa muito obrigada e que não seja prazeroso. Então eu vou no carro brincando com ele e a gente vai lendo um outdoor, a gente vai, tá entendendo? E aí ele acha legal, aí os meninos vão brincando junto, o Bernardo, a Maria Alice, numa viagem de carro. Como é que escreve tal palavra? E aí vai formando, começa com que letra? Então foi assim que eu acho que isso foi acontecendo. Entendeu? Foi natural, mas eu digo que as terapeutas não me escutem, mas vão me ouvir. O maior boom do Marcelo foi a pandemia. Porque quando a gente se trancou, eu fiquei altamente preocupada dele não ter toda essa né, o suporte, a assistência. Ele ainda não estudava, a prioridade ainda era essa parte das terapias, né? Porque quando começa a escola começa a adoecer muito, aí falta as terapias naqueles, né, os primeiros 1000 dias são muito importantes. E aí eu trabalhava, então assim, se ele fazia 2 dias de TO, ele passou a fazer todos os dias, porque eu fazia todo dia com ele em casa, na pandemia. Se ele fiz, então eu botava o Marcelo pra carregar quilo de arroz, quilo de feijão, entendeu? Transferi, botei um balde, puxava uma corda, não sei o que, força pra lá, força pra cá, então tudo isso. E essa parte que eu disse, ele ainda não vai entrar no colégio, eu tenho que ensinar, tenho que estudar, e eu acho que isso deu um boom nele mesmo, foi o método. Que legal. Viu, professora? Não, a gente curtia demais, muito interessante. E para finalizar o nosso podcast, fala pra gente sobre o seu trabalho, né? Sua experiência, seu trabalho belíssimo hoje na inclusão. E como é que você acha dessas famílias atípicas? Que sugestões você daria a elas? O cabe todo mundo no mundo, né? Ela é uma frase que eu carreguei por muitos anos de uma maneira que era em conversas com meu avô. Meu avô tinha um medo muito grande de morrer e sempre a gente viajava e na estrada ele dizia que tinha canto para todo mundo, que não precisava ninguém morrer. Que por quê, meu Deus? Aí toda vida que ele dizia isso, eu dizia, vovô, cabe todo mundo no mundo, né? E sempre foi assim. Quando o Bernardo chegou, essa frase começou a fazer um novo sentido. Quando a Maria Alice chegou, mais ainda. E quando o Marcelo chegou, ela
cravou, né? E aí eu comecei a entender que eu não podia ter uma causa específica sobre a síndrome de Down e pronto. Então eu vou lutar por leis para a síndrome de Down e ponto. Eu vou... Não, se a gente não conseguir fazer esse todo, esse mundo não vai ser inclusivo nunca, né? Para ele ser inclusivo, a gente tem que querer que caiba todo mundo. Até quem discorda, né, de mim, até os intolerantes, como a gente fala tanto. E aí eu vi a força dessa frase, a força de levar essa mensagem, de fazer com que as pessoas... E é impressionante como mudou o olhar já de muitas pessoas, entendeu? A gente recebe muito esse retorno. É muito legal ver um bebezinho que tá nascendo com síndrome de Down e tá uma família todinha vestidas para receber a criança. Isso me, assim, faz dizer assim, valeu a pena, entendeu? Porque essa exposição, ela é muito desafiadora. Essa rede social, ela é muito desafiadora. E eu tenho que saber equilibrar de uma maneira que eu não coloque o Marcelo, ao mesmo tempo que a gente passa o tempo todo agora numa situação de que quem encontra quer falar, quer, né, bater uma foto, eu tenho que saber equilibrar que aquilo ali não sufoque ele, que ele continue podendo ser criança. Então, normalmente um podcast, não, ele não vem, não, ele não vai. Ah, vamos fazer, agora a gente fez uma campanha no Dia das Crianças para a Rene. Foi muito legal eles dizerem que eu podia fazer do meu jeito, eles dizerem que eu podia fazer com o meu celular, que eu podia editar, que podia ser, que era ir na minha casa, sem ninguém. Então aquilo ali pra mim, assim, ela me ganhou, entendeu? Na maneira como ela realmente fez a adaptação, que a gente tanto pede, a inclusão de verdade, né? E é muito bacana isso, porque é de verdade. E aí, assim, a gente vê que abriu o olhar das pessoas, que a gente furou a bolha, que a gente saiu daquele mundo só de famílias atípicas para todo mundo se interessar. Muitos seguidores hoje não tem ninguém com deficiência, mas todo dia estão ali esperando pelo bom dia dele, ou estão querendo saber por que ele não apareceu, ou, né, acompanham mesmo, virou uma coisa assim, é muito assim, eu não sei onde isso vai parar, né, não foi programado, né, aconteceu. Quando dizem assim, viralizou aquele vídeo, né, da mãe grávida e tal. Mas se fosse só sobre ele, tinha parado ali, né? E a gente só vem crescendo, porque ele tem, assim, a gente conseguiu ter muito o que falar, o que mostrar. E é isso. Então, a mensagem que eu deixo é que vamos juntos. Né, fazer esse mundo diferente, fazer com que realmente caiba todo mundo no mundo, fazer com que o olhar das pessoas se abra de verdade para todo mundo e enxergue a pessoa, enxergue o Marcelo, enxergue o João, o Levi, a Maria, né, o ser humano, que cada um é um, não é e a Aline, Carol, Raquel, pronto, a gente tem agora, cada um aqui tem um filho com síndrome de Down, então pronto, deixa eu te explicar, teu filho vai fazer só isso, ele não vai fazer isso, não é sobre isso. Teu filho é teu filho, e antes dele ter síndrome de Down, ele é o teu filho. Enquanto as pessoas não conseguirem enxergar dessa forma, as pessoas não vão evoluir. A gente vai viver nessa situação de passar por aquelas frases do ele é tão lindo, né? Não parece nem que tem síndrome de Down. E acha que tá fazendo aquele carinho. E eu recebo o carinho. Porque eu acho que também a gente precisa,
Aí a gente diz assim pra mim, Raquel, mas eu não tenho mais paciência. A gente tem que ter. A gente tem que ter porque a gente tá pra fazer essa diferença. A gente tem que querer que essas pessoas queiram estar perto da gente. E não que elas tenham medo de estar perto da gente, porque senão distancia, não é? Que elas tenham medo e não, eu vou falar uma coisa errada, então é melhor nem chegar ali. Entendeu? Então eu acho que é isso que a gente precisa mudar. Ver com essa leveza mesmo. Eu sei que as dificuldades existem, mas enxergar esse copo cheio, acreditar no seu filho sem comparações, né? Sem olhar para o outro. Eu acho que o Marcelo, às vezes, olha, eu quero que você olhe para o Marcelo. Você está olhando primeiro para a síndrome de Down. É o Marcelo. Então é sobre isso, entendeu? E assim, sobre todo mundo. Esse olhar acolhedor sobre todas as crianças, principalmente, né? Que são os futuros adultos, para que a gente consiga formar pessoas de verdade. É isso. E a gente tem que deixar claro que, para quem está assistindo, a coincidência. Eu e a Aline combinamos, né? Mas quando a Raquel chegou com a blusa igual, né? Aí foi pura coincidência e sintonia, né? Eu achei o máximo. Muito legal. O máximo, achei assim. Muito obrigada, viu, Raquel, por compartilhar sua história, seu conhecimento. Assim, é sempre muito bom escutar você, conversar com você. Né? Assim, você é luz na vida de muitas pessoas, pode ter certeza disso. Tu tem consciência disso, que não é só você que ganhou fãs, você, né? Porque hoje o entorno da gente ficou sabendo que era ela, né? Ai, vou tirar foto. Ai, minha prima disse, mas eu quero falar, eu quero não sei o quê, eu sou fã dela, né? Assim, não é só o Marcelo que ganhou fãs, né? Assim, você também, né? Assim, inspiração, né? Obrigada, mas sou cheia de falhas, viu? Sim, como todo mundo. Sou cheia de falhas, inclusive eu brinco, às vezes assim, por exemplo, a gente vai sair de casa de sol, presta atenção, gente, que agora tudo tudo o pessoal vai filmar. Vai dar conta, né? Mas não, a gente tava na beira-mar, aí foi fazer um vídeo, o vídeo saiu nada com nada. Pronto. Não gostei do jeito que o Bebeto tratou o Marcelo, não gostei disso. Gente, oh, meu Deus, você tá sendo capacitista, porque você queria que o Bernardo tratasse o Marcelo como bebê. Entendeu? É isso que eu passo o tempo todinho. Essa é a sua luta. A ensinar. E é o irmão ali, né? São os dois irmãos. Isso. É fazer o bebezinho. Não, ele tem 6 anos. E ele também cutuca. Entendeu? Isso, são irmãos. Né? E é isso. E não perca essa sua espontaneidade, né? Assim, a internet tem esse lado aí ruim, mas é a sua vida, é a sua família e é você que tá trazendo assim, abrindo tantas portas, né? Obrigada. Obrigada. A gente que agradece, viu? Eu que agradeço.